Maio é o mês de conscientização da doença celíaca, que atinge 2 milhões de brasileiros. São pessoas que têm intolerância permanente ao glúten, proteína presente em alguns cereais. Esses pacientes precisam reinventar receitas e aprender a conviver com a doença que não tem cura. Na reportagem da Samara Bastos, você vai saber como conviver com essa limitação alimentar e como identificar sintomas que podem indicar a doença de difícil diagnóstico. É de encher os olhos. Fica até difícil escolher entre tantas delícias. Para muita gente, as preocupações diante de uma vitrine como esta seriam a quantidade de calorias, o sabor ou, de repente, o preço. Mas para 14 milhões de brasileiros, a única preocupação é: contém ou não glúten? Acaba sendo um parque de diversões pra gente, porque a gente pode comer absolutamente tudo. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como pães, massas, bolos e até na cerveja. São basicamente 3 doenças que a pessoa pode desenvolver quando exposta ao glúten. A intolerância e a alergia ao glúten são as mais comuns. No caso da alergia ao trigo, é uma reação imediata, uma reação do organismo imunológica, mas imediata, onde o paciente rapidamente vai ter sintomas quando em contato com o trigo, principalmente sintomas respiratórios, asma, rinite, ou então cutâneos também, né, urticárias, dermatite. Isso é muito comum no paciente alérgico ao trigo. No paciente que tem a intolerância ao glúten, né, conhecido como sensibilidade ao glúten não celíaco, ele tem uma resposta mais tardia, muito relacionada com a frequência e a quantidade da ingestão do glúten. E 2 milhões de brasileiros têm a doença celíaca, uma reação imunológica à proteína que causa inflamação grave no intestino e impede a absorção de nutrientes. Os sintomas mais comuns são diarreia, excesso de gases, desconforto abdominal, cansaço e dor de cabeça. Não existem remédios para controlar a doença celíaca. A dieta é a principal indicação médica. O tratamento é único, isenção de glúten na dieta de todos esses pacientes. Em momento algum ele vai poder retornar o consumo do glúten. Carolina descobriu a doença aos 2 anos de idade. Na época fez uma dieta bastante restritiva e conseguiu controlar o problema. Na época, a médica falou para minha mãe que eu poderia recuperar o meu intestino se eu fizesse uma dieta adequada. E a gente fez a dieta adequada e na idade que a médica falou que eu poderia superar a doença, eu comecei a ingerir glúten normalmente e não passava mais mal. Então, a gente pressupôs que realmente tinha melhorado e que eu estava curada. Como não existe cura, foi questão de tempo para os problemas intestinais voltarem. Sintomas como queda de cabelo, urticárias, dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça. A demora para se descobrir a doença celíaca ou a intolerância ao glúten é comum. É que os sintomas podem ser confundidos com outros problemas intestinais. Em diversos médicos e justamente por não ter os sintomas clássicos, aí os médicos diziam que eu tinha ou síndrome do intestino irritável, outros diagnósticos. Eu fazia os tratamentos e não melhorava. O medo de passar mal é tão grande que a Carolina prepara as refeições. Tudo adaptado e muito testado. Eu queria comer coisas gostosas e que fossem, além de gostosas, saudáveis. Então, aí eu fui desenvolvendo receitas aqui e ainda jogo muita coisa fora, porque não tem jeito, é um teste mesmo e a culinária sem glúten é uma alquimia. Para dividir experiências e ensinar receitas, Carolina mantém um blog. Tem receitas de um pãozinho low carb, pizza de abobrinha, que é bem gostosa, patê de amêndoas. E dá para ter um cardápio variado, sem glúten? Dá para ter um cardápio praticamente normal. Com criatividade você consegue substituir e ter uma alimentação rica. Eu consigo fazer bolos, eu consigo fazer pães, eu consigo fazer quiches. Hoje já existem lugares específicos para quem não consome glúten. Lembra daquela vitrine apetitosa do começo da reportagem? Todos os produtos são liberados para quem tem a doença celíaca. Aqui, o celíaco, quem tem alergia ao leite, à proteína do leite, intolerância à lactose, tem liberdade para escolher o que quiser.
pode comer com tranquilidade. Há 3 anos, Mariana abriu uma padaria com produtos livres de glúten e lactose. A ideia surgiu depois de passar a maior parte do tempo na cozinha, preparando alimentos para o filho mais velho, que tem intolerância às 2 proteínas. Eu comecei a elaborar dentro de casa receitas que eu pudesse dar para ele. E gostosas, saborosas, porque eu amo comer. A minha família vem de família que adora comer. E a gente falou, poxa, ele não vai ter prazer nisso? Começou por isso, por uma busca de alimentos que ele pudesse comer prazerosos, que dessem prazer. Além dos doces, pães e salgados, ela serve almoço, lanche e bebidas. A proposta da Mariana é que a pessoa que não pode ingerir o glúten encontre tudo no mesmo lugar. Essa foi a minha ideia, eu vou pegar o que eu faço em casa, contratar um chefe de cozinha que pode trazer a coisa mais profissional e fazer uma coisa mais gourmet nesse sentido. Se você quiser rever essa reportagem ou compartilhar com amigos e familiares, já sabe, basta acessar a nossa página no r7.com/hojeemdia.